dentro desse mercado digital, tem algum formato que você vê que, isso aqui não funciona? O mercado de mentorias vive uma bolha? Quais os canais que mais funcionam pra quem tá no começo? Para de usar isso de desculpa, vai vender, entendeu? Eu não vendo porque, sabe, eu não quero postar conteúdo no meu posto. Então não posta, vai prospectar e vender, uai. Aí eu tenho lá o Neto e o João. Aí eu vejo que o Neto, além de ser um médico que eu gostei, ele inclusive ensina o João. Se eu tô buscando o melhor, eu vou em quem, velho? É muito sobre a pessoa tomar uma decisão consciente de eu vou fazer até dar certo, porque não tem como não dar certo. É matemático, irmão. Pode demorar mais, pode demorar menos, mas é impossível dar errado. Se seu Instagram tá com um posicionamento claro, que dor se resolve, quem você é, no que você acredita, e tem alguns testemunhos, o cara te seguiu, ele entrou no seu consultório, você não tá atendendo ele, você não abordar ele, não tem nada de diferente. Quando você chega na loja do shopping, fica pé da vida porque ninguém te atende. É o que você faz no seu Instagram. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Empreendedoc Podcast, esse canal que eu comunico o médico de verdade, o médico raiz, que é quem me segue, pro universo do empreendedorismo. E eu adoro fazer o que eu vou fazer hoje, que é o episódio do podcast, entrevistar grandes personalidades, grandes cases de sucesso. E, gente, não é pra puxar o saco não, eu já trouxe muitas pessoas do Empreendedoc Podcast, mas o gabarito que tá sentado ao meu lado é grande, é forte, é uma inspiração. Tá? Ele é uma inspiração para todo mundo que quer entrar no digital. É uma pessoa que eu aproveitei para trazê-lo agora, que provavelmente depois, não sei se ele vai aceitar. Deixar registrado que um dia ele foi no meu podcast. Ele é grande, ele é enorme, só que é uma pessoa de valores, totalmente alinhada com o que eu acredito, como vida. Vocês vão conhecer mais. Para quem não teve a oportunidade de estar com ele por perto. Hoje, para vocês que estão assistindo, a gente está com plateia aqui. É o Empreendedoc Podcast diferente, com plateia. A galera aqui assistindo ao vivo, que é incrível. Vou deixar vocês fazerem uma perguntinha para ele também. Eu tô aqui hoje com o Léo Toledo. Léo, antes de eu te apresentar, obrigado por ter aceitado o convite. Tamo junto, é um prazer estar aqui. E, de fato, né, eu acho que dentre tantas coisas que a gente tem para fazer, estou aqui por saber, né, do alinhamento seu, da Thaís, do quanto que vocês prezam por família e levar valor real para as pessoas. Prazer estar aqui com vocês. Show de bola, querido. O Léo, ele é marido da Maiara. Ele tem 4 filhos, na verdade o quarto tá chegando. Depois Talvez quando você vê esse podcast já tem mais, né? Não sei. Quando você estiver assistindo, pode ser que já tenham 6. Aliás, eu quero explorar hoje, porque hoje eu tive uma conversa com o mentorado, ele estava trazendo para ele o desafio. Ele estava me trazendo o desafio, né? Eu tô pensando em diminuir o consultório, porque a mentoria tá crescendo e eu tenho um filho. Eu falei, você vai falar para mim? Tipo, hoje a Empreendedoc tá com 270 mentorados e eu tenho 3 filhos. Ele tá com 7 mentorados, 10 mentorados e tem um filho. Eu falei, você vai falar para mim? É a mesma coisa que eu queria reclamar na frente do Léo. Então, ele tem 4 filhos, ele é engenheiro civil formado na UFSCar, né, Léo? Isso é um gabarito massa. Eu sempre ouço essas histórias falando disso, eu acho isso traz muito respeito, muito massa ouvir isso. Vendedor nato e ele é dono, fundador da SHP, que é um enorme projeto de clube de mentorias focado pro empresário que quer escalar, né? Um empresário que quer escalar, quer entrar no digital, ele manja muito do riscado, tá tendo uma performance gigante. Vai fazer quantos milhões esse ano, Léo? 70. Tá bom, né? Um bom resultado, né? 70 milhões no ano, espetacular. Léo, assim, como você bem sabe, eu tô bastante no improviso aqui nas perguntas, eu gosto do bate-papo bem fluido, bem solto, mas eu queria começar trazendo algo que eu nunca te perguntei, e eu sei que é um pouco polêmico e desafiador, até para nós que trabalhamos com isso, tá? E vendemos isso também, Certo. porque eu ensino médico a gestão de consultório, eu também ensino médico a entrar no digital. E eu já começo a ouvir de muitos colegas que começam, especialmente quem está com dificuldade de crescimento, começa a achar desculpas, né? Começa a encontrar explicações. E essa frase, essa mensagem tem chegado para mim, eu queria ouvir sua opinião sobre isso. O mercado de mentoria, eu sei que a gente também, o algoritmo entrega para quem pesquisa, para quem está no mercado, para quem consome. Mas para todo mundo que quer entrar ou que está começando com dificuldade, na sua visão, o mercado de mentorias vive uma bolha? Eu vou usar um termo assim, nós seremos a nova paleta mexicana? Vocês não pensam isso? Vocês não têm esse medo? Vocês que estão entrando, eu tô vendo alguns mentorados meus que estão aqui, que estão começando, os meus mentorados, meus 50 mentorados. Não dá esse medinho? Daí eu sei que tem esse medo. Será que eu tô vendo uma bolha do mercado? Será que vai estourar essa bolha? Será que eu vou conseguir entrar? Será que eu vou conseguir jogar esse jogo? Boa. Qual que é a sua percepção? Neto, vamos lá. Eu acredito que todo mercado
tem um timing. É importante o momento que você inicia um determinado movimento. Vamos dar um exemplo? Podcast. Cara, hoje, com os convidados, com toda a modéstia que eu tenho lá no meu podcast, pô, Caio, Flávio, Joel, Paulo Vieira, Alfredo Soares. Cara, se eu tivesse essas mesmas pessoas lá em 2020, o meu canal seria no mínimo 10 vezes maior. Sim. Isso inviabiliza o meu podcast de crescer, de passar e virar top 1 e de ser lucrativo e etc? Não. Porém, para uma pessoa que perde o timing, sim, existe um esforço maior para chegar possivelmente no mesmo lugar. O que não quer dizer que, de novo, inviabiliza. Só que a notícia boa, não sei que ano você tá vendo esse podcast, mas você tá vendo em 26, 27, é que, cara, a gente nem começou ainda. Então existe um mercado endereçável muito grande. Eu vou dar um exemplo para as pessoas se situarem no planeta Terra. Cara, se você sai na rua, não vamos falar de médico, vamos falar de empresários em geral, e pergunta, cara, você já comprou alguma mentoria? Ele vai falar, o quê? Não O sabe que é nem isso o que é. aí? Cara, ele nem sabe o que é. Então, assim, no fim das contas, além do mercado endereçável ser muito grande, são dezenas de milhões de CNPJs no Brasil. Quando a gente pensa no público qualificado, esse público muitas vezes, inclusive, consome mais de uma mentoria. Eu tô numas 4, entende? Eu também. Então não é nem só o mercado endereçável, é sobre o cara conseguir participar de várias. Então, concluindo a linha de raciocínio, existe um timing? Existe. Ele é importante? É. Sugiro que você não perca tempo e comece logo? Sim. Mas não quer dizer que vai inviabilizar. Agora, desde que você siga o modelo correto. Porque no fim das contas, é aquela lógica de que os fundamentos, eles são imutáveis, mas as estratégias, elas mudam. Eu tava conversando agora há pouco com os meninos da Endogin, né, que eles estavam lá na MLS House também. E aí, eu tava comentando, cara, eu já vi player do digital que hoje ensina a vender mentoria com live e sem time. E sem o expert fazer venda. É tipo, cara, faz a live, põe uma chamada para ação e vende. Isso funcionou em 2020 para vender curso de R$400. Então o problema é o quê? A pessoa querer seguir exatamente uma estratégia que às vezes não vai funcionar mais. Só que qual é o fundamento? É muito maravilhoso porque nós dois trabalhamos dessa forma. Cara, o fundamento é venda a verdade. Venda aquilo que você tem know-how e bagagem. Associado a isso, tangibilize o ROI para o seu mentorado. Se ele entende que ele vai gerar dinheiro novo, esse é um ponto indispensável. Trabalha com venda ativa. Aí, meu amigo, é Instagram, é LinkedIn, é TikTok, é sei lá o quê, ou uma plataforma que a gente nem conhece. Tô nem aí, vai funcionar. Por que que eu te afirmo isso? Porque, irmão, na época dos gladiadores, já tinha o gladiador mais experiente ensinando o menos experiente. Então, Léo, paleta mexicana, vou dar outro exemplo, mais comum ainda que as pessoas falam, o coaching. Sim. Cara, não tem nada a ver. Porque, eu não sei se você quer chamar de mentoria, de conselho, de advisor, do que você quiser, mas um empresário mais bem sucedido, direcionando outro empresário que vive hoje desafios que ele já superou, isso gera ROI. Você quer chamar de abacate, de mentoria, eu não tô nem aí pro nome. Se dá ROI, não tem porque o cara não pagar, entendeu? Massa. Então, acho que essa é muito da visão. Agora, vou trazer até para um outro viés, da bolha. Cara, quem disse que a bolha é ruim? Não a bolha no sentido de saturação de mercado, mas a bolha no sentido de, irmão, a gente tava falando agora, o Neto falou assim, pô, porque tal coisa me gerava 100, 150, 200 mil por mês. Mas, cara, não é nada, né? Não é nada onde? Só se for na sua bolha louca. É, sim. Entendeu? Então, às vezes a bolha não é ruim, porque é uma bolha de aumento de referencial, que você se provoca a performar melhor. Então as pessoas precisam refletir. Respondi a parte do mercado, mas reflita, porque o seu resultado, ele não é proveniente apenas do seu esforço. E nem do seu know-how, e nem do número de especializações que você fez. Mas o seu resultado é muito balizado pelos seus referenciais. E a sua mudança de mentalidade, ela só vai acontecer se você mudar de bolha. É um conjunto de pessoas que você se conecta, ambientes que você convive e conteúdos que você acessa. Isso te permite viver uma transformação completa de mentalidade. E isso você consegue acessar em uma outra bolha. Talvez você precise mesmo mudar de bolha. Espetáculo. Começamos mal, né?
Léo, eu fico querendo saber, assim, porque eu sei que você acessa muitas pessoas que te buscam para entender os caminhos, e eu sei que essas pessoas nos acessam já com algumas ideias. Por acaso eu estava fazendo uma reunião com uma mentorada agora, ela, sabe, tem vários projetos e você como mentor também tem que direcionar, falar, ó, a Paulinha estava tendo essa reunião, né? Isso funciona, isso não funciona, larga isso aqui. E na sua visão, dentro desse mercado do digital, tem algum formato que você vê que, meu, isso aqui não funciona? Você consegue falar assim, quando alguém chega, que é uma coisa que claramente chega pra você, você fala assim, legal, muito bom, mas vamos mudar, porque isso aqui eu já sei que não funciona. Eu sei que a gente tá tem o timing, eu já entendi, você deixou claro que é um mercado que é muito enorme, que a gente está acessando 1% da nossa vista é enviesada por isso, que vai ter sempre um empresário precisando ensinar empresário, vai ter sempre alguém na sua frente, tá tudo claro pra mim. Mas existe um formato desse mercado que definitivamente você vê, putz, isso aqui é muito complexo, não vejo Boa. funcionar. Cara, existe um formato que é muito perigoso, que funciona numa empresa tradicional. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma empresa de representação, aliás, de produção de acessório para veículos. Essa empresa, ela possivelmente tem alguns canais de venda, ela tem o vendedor, ela tem o gerente de vendas. E olha só, o gerente de vendas, ele não vende. O gerente de vendas, ele gerencia. E aí disso você vai seguindo ali o organograma. Mas o perigo e o erro que eu tenho visto boas pessoas cometerem é pegar esse modelo e tentar trazer para a mentoria. Ou seja, o expert não vende, ele contrata um gerente que também não vende para coordenar os vendedores. Isso não funciona. Mas funciona em empresa tradicional, de certa forma. Mas para venda de mentoria, para venda de alguns tipos de serviço, cara, não funciona. Porque você acha que na mentoria o principal influenciador é o influenciador do negócio, é o próprio mentor. Cara, o mentor, ele é muito influenciador do negócio, mas aí vamos puxar o que a gente estava até falando, né? De algo que está em alta, o Founder-Led Growth. Cara, ele é influenciador em vários aspectos. Ele é influenciador como canal de aquisição, no sentido de geração de conteúdo, que é o que a gente está fazendo aqui agora. Sim. Então, geração de conteúdo. Cara, uma pessoa que constrói um bom posicionamento, ela reduz... vou até estender. Constrói um bom posicionamento e vende mentoria, beleza? Certo. Esse cara tem um aumento de ticket médio na clínica, ele tem uma redução de CAC na clínica, ele tem um aumento de percepção de valor, redução de atrito do time comercial para agendar. Porque se eu quero procurar alguém, aí eu tenho lá o Neto e o João. Aí eu vejo que o Neto, além de ser um médico que eu gostei, ele inclusive ensina o João. Se eu tô buscando o melhor, eu vou em quem, velho? Eu nem te falei quem tem que pós, eu não falei nada, só falei que você ensina o João. E eu tô buscando o melhor, é óbvio, eu vou no que tá ensinando. Então isso aumenta a percepção de valor no negócio principal. Segunda coisa que acontece, quando você começa a se posicionar e gerar movimento, você começa a captar e reter talentos. E esse é um dos maiores desafios dos empresários hoje, inclusive do médico, né? Pô, o médico tem algum bom médico na clínica dele? Cara, mas espera aí, se o Neto, ele vai lançar em breve, gente, um programa que dá ROI de 2 milhões de reais. Ele nem sabia, mas eu tô contando. Imagina que o médico tem a possibilidade de trabalhar com ele. Só que olha que doideira. O médico que trabalha com ele convive com ele muito mais do que o cara que pagou 2 milhões de reais. Eu tô falando isso porque eu falo isso pra minha equipe. Eu tenho um programa de 1,5 milhão. Eu falo assim, gente, ninguém convive comigo tanto quanto vocês. Só que o que eu aprendi na minha vida é que a gente deve escolher o lugar que a gente vai trabalhar, não pelo quanto a gente ganha, mas pelo quem a gente tá se tornando. Então, de bate-pronto, se você souber usar, já tô te pagando 1,5 milhão, fora seu salário. O salário é bônus. Então, você vira canal de aquisição de talento. Você começa a encontrar pessoas que querem trabalhar com você para estar perto. Em paralelo a isso, você começa a construir ecossistema. E o ecossistema, muitas vezes, é sobre produtos e serviços associados àquilo que você entrega, que você entra com a base e o sócio operador entra com o know-how e com a execução. Você não dedica tempo e você acessa a equity desse negócio. Desde que, aí volta na sua pergunta, você entenda que é importante você ser influenciador do seu negócio.
Porque você vai ser influenciador na geração de conteúdo, na venda, no exemplo, na liderança, na cultura do grupo de mentoria. Porque se você chegar na Empreendedoc e falar, gente, aqui é uma cultura colaborativa, de família, princípios e valores, é uma coisa. Agora, se a sua CX entrar e falar a mesma coisa, vai ser diferente, velho. Então, um dia, eu tava falando com um cara que é monstro em gestão empresarial. Ele falou, Léo, a única coisa indelegável numa empresa é a visão do dono. Então, entenda a visão do dono como você sendo, cara, a mola propulsora da geração de conteúdo, da venda e da entrega. Quer dizer que você está ali operacionalmente 100% do tempo? Não. Mas quem transmite a visão e faz a coisa acontecer é você. Perfeito. Ô, Léo, eu vou tentar trazer aqui pra gente, porque a audiência é majoritariamente de médicos, e eu sei exatamente quais são as dores do médico para entrar ou para se manter no digital, quais são os principais desconfortos, e eu ouço muito essas perguntas, e eu quero transmitir alguma delas para você, porque eu sei que você vai conseguir contribuir demais. O que você trouxe como vantagem do médico entrar no digital, e é uma coisa que eu acredito muito e verdadeiramente é real, que é, poxa, o seu paciente te vendo mentorando outros médicos, né? O seu paciente te vendo liderando grupos de médicos, isso transmite uma autoridade. Pô, o meu médico ensina outro médico. Isso parece bem fácil de entender. Também assim é fácil de entender que o médico entrar no digital, ele vai acessar um produto com muito mais margem do que o consultório médico de forma geral dá. Então, o consultório médico particular, dá para você ter uma noção, gera 30, 40, às vezes 50% de margem, um melhor consultório muito bem estruturado, e um médico que trabalha com convênio trabalha com 8, 12% de margem, 18%, com muito sucesso. Então, é encantador entrar no digital, porque a gente está falando de um negócio que dá 70% de margem, essa é uma pergunta muito óbvia, que eu obviamente não vou usar o Léo para isso, tomar o tempo dele. Também é encantador essa visão que ele trouxe, do tipo, é uma transferência de autoridade automática que vai fortalecer o seu consultório, é um jogo de ganha-ganha. Agora, o médico, quando ele vai entrar, ele tem algumas questões, eu vou trazer algumas, e uma delas eles me perguntam sempre, Neto, quando eu me posiciono, até como canal de aquisição Instagram, por exemplo, para outros médicos começarem a me consumir, uma das coisas que me incomoda ali é imaginar que o meu paciente não está vendo eu mentorar outro médico, mas está vendo eu ensinar outros médicos a vender. Por exemplo, que é, obviamente, gente, quase todos os produtos digitais, eu pelo menos os que eu ensino, eu sempre tento trazer a visão, olha, legal, tudo muito bacana, mas de alguma forma a pessoa tem que ir perto de você ganhar dinheiro. As pessoas te procuram para ganhar dinheiro. Vamos ser realistas. Ou ganhar tempo, qualidade de vida, autoridade. Mas dinheiro, invariavelmente, é uma das principais demandas. E, naturalmente, se você vai ensinar outras pessoas, você ensina as pessoas a vender. E, Léo, pro médico, que eu conheço muito bem o cérebro do médico, especialmente o meu público médico, muitas vezes se posicionar assim na internet, do tipo aparecer eu lá postando, gente, na hora da decisão você tem que persuadir a pessoa a falar assim, né? Ah, então você tá assim que você faz comigo no consultório, tipo isso, sabe? Qual que é a sua visão sobre isso, esse lugar cheio de dedos que o médico tem de se posicionar como vendedor ou de se posicionar ensinando vendas, e lá naquele mesmo lugar tem pacientes, porque muitas vezes os projetos, você sabe, né? Sabe muito bem, que nascem em paralelo. Sim. Ele não pode abandonar o consultório ainda. Como é que você vê isso? Vamos lá. Primeiro, a gente tem que entender que é sobre momento de negócio. Então, eu vou dar um exemplo para você, Neto. Tem muito exemplo de médicos que continuam com a clínica, continuam performando e simplesmente conciliam algumas postagens para o médico, 20% no máximo, e continua 80% do paciente. Por quê? Porque observe, eu vou dar alguns exemplos aqui, e eu vou aproveitar para ser muito didático, talvez um pouco escancarado demais, tá? Mas é para ser didático. Estamos no ambiente seguro. Qualquer coisa a gente corta, né? É ditado. Vamos lá. Então, a pessoa, primeiro ela precisa entender, cara... Até guarda segredos, se for uma coisa assim. É isso. 80% você vai continuar fazendo o que você já fazia. E 20% você pode começar aos poucos a trazer alguns conteúdos para o médico. Inclusive entendendo que o médico, ele te admira não por ser mentor de médico, mas ele quer ter uma clínica como a sua, ele quer se comunicar com o paciente como você se comunica. Então, quando você gera um bom conteúdo para o paciente, você já está convertendo o médico em paralelo, porque ele está se inspirando no modelo que você está fazendo. Qual é o problema?
O problema é se você não tiver venda ativa, se você não fizer social selling, se você não abordar esse cara, porque ele não vai te chamar e você também não vai ter um conteúdo fundo de funil que faz um call to action. Então não tem problema o cara quase não fazer conteúdo para médico, desde que ele aborde ativamente, porque naturalmente o médico vai se inspirar e vai tá seguindo ele porque ele quer ser um médico igual esse médico é. Essa é a primeira coisa. Só que ficou claro isso, né? Assim, você pode perfeitamente, né, produzir conteúdos para pacientes e vai ter ali atrair admiração de médico, que você não pode não Isso. prospectar diretamente os médicos. Isso, Não, porque aí eles também não vão te chamar porque você não fez um call to action, Mas né? com isso ele tá diminuindo um canal de aquisição, que é útil. Ele Sim, jogando calma, 20%. vou chegar lá, calma. Tô calmo. Aí entra no segundo estágio. Me dá que bronca é o- na frente do meu podcast. hoje. No seu podcast você me dá bronca, no meu não pode. Aí, vamos lá. Aí tem o segundo cenário. Aí, de novo, gente, eu vou ser meio esculachado, assim, feio, mas pra ser didático. Imagina que tá lá o neto chegando na clínica. Imagina ele atendendo. Aí ele pega lá, sei lá, 10 folhas que são os pacientes que ele vai atender hoje, certo? Certo. Então você pegou lá, não sei, é prontuário que chama? Prontuário. Você pega lá 10 prontuários, aí tá sua social media gravando você chegando na clínica. Primeiro, ela pega você chegando de Porsche, aí você chega na clínica, sobe rápido, assim, takezinho de 1 segundo. Só quem viu, entendeu? Sim. Mas todo mundo vê. Aí, você chegou na clínica, chegou lá em cima. Aí, cara, você pegou os 10 prontuários, ela vai filmando, e você, pô, hoje serão 10 vidas que vão ser impactadas, que vão ter, exemplo, tá? Mais performance, mais qualidade de vida, né? Se consultando aqui na minha clínica, tal. Pô, olha aqui o Joãozinho, cara, o João já tá no 6º mês do nosso programa de acompanhamento de 12 meses, e você andando, mostrando a clínica que é bonita pra caramba, bem cuidada, fora da caixa. Inclusive, você tá ali com um relógio legal e etc e tal. E aí, beleza, você chega e você entra no seu paciente, aí você mostra aqui, faz aquele time-lapse, né, rapidinho atendendo, enfim. Pro paciente, que clínica linda, e você bem cuidado, nossa, olha a experiência, teve um bolinho, teve um whey, um negocinho, ele foi bem cuidado. O paciente gostou de ver aquilo. Inclusive, olha o resultado desse paciente e tal. Ponto. Então, pro paciente foi animal. O médico, ele vê a mesma coisa com outro olho. Ele viu a Porsche, o Rolex, 10 pacientes num ticket médio de 100 mil por ano, e todo mundo tá comprando um programa anual. Como que ele vende acompanhamento anual? Não é possível, socorro, eu preciso do neto. É o mesmo conteúdo, Não, só faz que sentido. cada um vê de um jeito. Faz sentido. Mas assim, vou apertar ele, gente. Vou dar moleza, né, cara? Tô aqui com o cara. Faz todo sentido pra mim. Gostei muito dessa visão. Por acaso é um ângulo que eu nunca tinha olhado. Mas eu sei que, por exemplo, provas sociais, mostrar mentorado performando, pelo menos no meu canal funciona Sim. bem. Mostrar que eu peguei um mentorado que faturava 20 e hoje fatura 80. Ontem eu peguei uma mentorada que aprendeu uma coisa comigo de manhã e fez 2 vendas de cirurgia de 40 mil à tarde. Sabe essas coisas? As coisas pra quem Ô, vende gente, deixa mentoria eu falar pega na uma coisa. internet. Você tá ouvindo esse podcast, ouvindo esses resultados, você acompanha o Neto faz tempo, gente, pelo amor de Deus, chama ele, para de perder tempo que vai subir o preço, tá? Eu falei pra ele subir o preço. Então chama ele logo. Ô, Neto, mas sabe qual que é o ponto? Ele não precisa disso pra começar. Você fez isso pra começar a vender mentoria? Você fez um pouco depois, provavelmente. Sim, a hora que eu As dei primeiras all-in. 20 vendas, não. Ah, sim, a hora que eu dei o meu all-in. Então é isso, mas depois que você fez uns Isso. milhãozinhos, aí você fica até com vontade de postar, entendeu? Entendi. Aí fica mais à vontade, é bem mais tranquilinho. Entendi, Então eu não tô entendi. querendo resolver muito esse problema lá da frente, porque depois que viu, não dá pra desver. Eu só preciso que eles Sim. vejam, entendeu? Perfeito. Então, Léo, tô começando, preciso gerar um conteúdo com call to action, depoimento? Não. Mas aí depois que você tiver feito umas 40 vendas a 100 mil reais, aí você vai falar, tá, e agora? Aí você vai postar testemunho, aí você vai postar conteúdos que mostram que você manja. Pode ser que você fale assim, cara, quer saber? Nem vou Eu postar vou criar essa outro Instagram, Isso. ou eu não quero mais atender. Aí esse É, é se for problema bom, Se for entendeu? pensar friamente, gente, é um pouco o que aconteceu comigo. Embora eu tenha criado um Instagram de cara, eu tinha um consultório, foi naquele momento eu dei meu all-in, mas ainda assim eu me importava muito com o que os pacientes estavam vendo ali. Até que o meu resultado me curou do tipo, não me importa mais o que os pacientes estão É pensando, isso, porque e- aquilo ali não é pra você, aquilo ali são pra médicos agora. E outra Adquirir. coisa, é a pessoa entender, irmão, principal conclusão da minha resposta é, para de usar isso de desculpa, vai vender, entendeu? Ah, eu não vendo porque, sabe, eu não quero postar conteúdo do meu paciente. Então não posta, vai prospectar e vender, uai. Não precisa Sim. postar. Sim. Aí depois que ele prospectar e vender, aí ele vai se animar pra postar, entendeu? Boa. Boa. Então, eu vou aproveitar mais o Léo aqui, gente. Essa pergunta foi boa, essa minha, né? Eu sei que é uma dor do médico essa questão do Instagram. Tem uma outra dor do médico que entra no digital, Léo, que é uma dor de qualquer empresário, na verdade.
que eu gosto de chamar daquela fase de deserto. Tá bom. Porque assim, eu falo isso para eles, não olhem para Empreendedoc como um padrão. Você mesmo está no mercado, sabe? Empreendedoc não é um padrão. A SHP também não é um padrão. Quantos anos tem a SHP? 3 e alguma 3 coisa. anos, 70 milhões no ano. Gente, isso aqui é uma coisa... Gente, para quem tá ouvindo, porque não tá no mercado, fala, esses caras são loucos. Como que tem uma empresa de 3 anos vai fazer 70 milhões? Não, e com 10 funcionários, né? 10 funcionários. A Empreendedoc tem 2 funcionários, vai fazer 40 milhões em 2 anos. Esse é um negócio que não tem, entendeu? Agora, tirando isso, vamos pôr na realidade. Tá. A galera entra, navega, o que eu vejo normalmente, tá? Navega uma green line inicial ali, do tipo, pega as mãos que já estariam levantadas que a gente nunca pegaria, as pessoas que já nos admiram, etc. E aí não é incomum vir uma fase de deserto. Sim. Eu já vou aproveitar uma pergunta na outra. Então, como lidar com isso? Bastante inteligência emocional para isso. E na sua visão, essa pergunta é... Gente, essa aqui é o ouro, tá? Já aproveita aí, agora, nesse momento, já encaminha para alguém esse podcast, porque agora vai vir a pergunta ouro que todo infoprodutor quer saber. E todo mundo quer ouvir do Léo Toledo isso. Quais os canais que mais funcionam para quem tá no começo? Boa. Posso responder as duas juntas? Tô bom de host, né, amor? Pode. Vou responder as duas juntas, vamos lá. É natural que o canal de aquisição inicial tenha algum nível de influência da sua jornada até aqui. Então, vou dar um exemplo. Pô, eu tenho mentorado que dava muita aula em simpósio. Aí o cara tem um canal já meio reprimido. Tem outros que não, que eram muito low profile. Então, de forma geral, as primeiras vendas vêm de 3 canais, Neto. A primeira são pessoas que em algum dado momento pediram dica para você, compartilharam alguma dor ou algum desejo. Ah, eu tava num churrasco, eu tava... Cara, qualquer lugar, não é vendo num churrasco, numa imersão, num simpósio. E a pessoa falou, nossa, como que você tá fazendo captação de paciente? Por aqui tá tão difícil. Ou, pô, fulana, hoje eu tô focando muito em trazer gente nova para minha clínica, trazer pessoas para atender comigo. Como que você fez? Então, qualquer pessoa que compartilhou com você alguma dor, algum desejo, ou que já te pediu alguma dica, você vai usar o que eu chamo de funil de reconexão. Você vai entrar em contato com a pessoa, com pessoalidade, mandando um áudio, pô, fulano, quanto tempo, parabéns, tal coisa. Você vai fazer um elogio sincero, você vai deixá-la curiosa. Pô, desde que a gente se falou, bastante coisa aconteceu. Eu tô em alguns outros programas de mentoria, tem vários insights para trazer. Mas quando a gente conversar, eu te explico melhor. Mas, ô Neto, fala para mim. Cara, eu lembro no simpósio que você comentou comigo que você tava com dificuldade XYZ, né? Como que tá fluindo? Aí o cara vai falar, pô, nem me fala, tá indo, mas tá difícil. Você chama ele pro bate-papo e vende. Esse é um canal. Segundo canal, sua própria lista. Então vamos lá. Ah, Léo, eu já falei com a minha lista. Duvido. Gente, todo mundo que me fala que já falou com a lista, pega o WhatsApp. A gente pega o WhatsApp ao vivo e vai achar a gente, entendeu? Então vamos pensar assim, quais são todos os ambientes que você convive que pode ter a sua persona? Pô, simpósio, grupo de networking, imersão, especialização, faculdade. A faculdade eu fiz há 10 anos atrás. E daí, ele morreu? Não morreu. Então, continua existindo. Você pode falar, né? Então, construir uma lista decente de potenciais pessoas para acessar a sua mentoria. Só que olha que doido. E, bom, isso serve para clínica também, entendeu? Sim. O cara trabalha com longevidade, ele não abordou o cara que treina com ele faz 2 anos. É loucura. Tá testando página de venda. Enfim. Mas vamos continuar na calma, né, gente? Aí, a construção da própria lista. Então, ambientes que você convive, lugares que você já se conectou, especializações. Pô, Léo, eu vou vender para pessoas que trabalham com cirurgia, tá? Então, bota lá, todo mundo que você conhece que é otorrino, todo mundo que é plástico, todo mundo que é tal coisa, E aí você vai como se fosse abrindo gavetas e achando pessoas. E o terceiro canal, para algumas pessoas, não é para todo mundo, que é rede social. É ver a galera que já te acompanha. Léo, mas eu só falo com o paciente. Tô te afirmando, tem um monte de médico lá. E aí você aborda. A partir desses 3 primeiros canais, a pessoa começa a trabalhar referido, começa a pegar a indicação dos primeiros alunos que já foram gerados nesses 3 primeiros canais. Então, o mais natural é isso. Qual é o ponto do deserto, né? Cara, o ponto do deserto a lista dele vai acabar. Então, as pessoas que pediram dicas, as pessoas que ele conhece, vai acabar. Sim. Se, por exemplo, ele não começar em paralelo a gerar conteúdo, a pegar indicação,
traçar novas estratégias, ele pode ter um pico e depois um vale. Segundo ponto que acaba gerando esse vale, musculatura comercial. Então a pessoa, ela vai lá e faz 10 reuniões de venda e converte 8. E ele acha que vai ser assim sempre. E não vai. Ele tá enviesado pela demanda reprimida. Aí ele começa a converter, sei lá, 25% e acha que tá ruim, desanima. Mas não, é só porque mudou o canal, ele saiu da demanda reprimida. Já navegou aquela green line aí, agora tá. Exato. Então, assim, no fim, irmão, eu acho que é muito sobre a pessoa tomar uma decisão consciente de eu vou fazer até dar certo, porque não tem como não dar certo. É uma tríade. Então, primeiro ponto, a pessoa tem que ter know-how. Se ela tem know-how e bagagem, ela consegue gerar ROI. Segundo, ela ter coração ensinável e seguir um método, não fazer por conta, senão vai demorar demais e etc. Então ela entrar lá na Empreendedoc, sentar junto com o Neto, cara, estruturar o passo a passo, o modelo de negócio vencedor. E aí entra o terceiro pilar, que é fazer o que tem que fazer. Que é se dispor a tomar não, abordar, etc e tal. Cara, se você entender essas três coisas, know-how, ser ensinável, acessar um método que funciona e fazer o que tem que ser feito, não tem, eu tô falando, assim, engenharia, gente, não tem como dar É errado. matemático, né? o É negócio. matemático, irmão. Pode demorar mais, pode demorar menos, mas é impossível dar errado. Léo, você tá exagerando? Eu não tô exagerando, gente. É igual alguém gastar mais caloria do que consome. Não tem como. Ela vai perder peso. Porque é energético, é entropia, entendeu? Sim, sim. Não tem como, velho. É que a maioria das pessoas não faz o que tem que ser feito. Esse negócio de navegar começar pela sua lista principal, começar pelos seus conhecidos, começar por quem já é conhecido, sabe? Aí se você apertar o que você falou, deixa eu pegar seu WhatsApp, deixa eu ver se ligou pra todo mundo. Isso aí. Todo mundo aqui tem uma turma de faculdade de 60 alunos, 80 alunos, 100 alunos, tem gente que tem 200. Você ligou pros 200 da sua turma? Não é possível, Isso aí. entendeu? Essa é a verdade. Léo, aproveitando canais de aquisição, vou entrar em outra polêmica agora pros médicos. Tô gostando de ficar aqui, ficaria bastante tempo. Pena que eu tenho que liberar ele pra MLS House daqui a pouco. Léo, falando em canais de aquisição, deixa eu contar uma história antes, rapidinho. Posso? Posso, como eu conheci o Léo? A gente tinha uma mentoria, tinha Empreendedoc foi chamado Joel J me liga, quero você, me liga não, me encontra no lugar, quero você na MLS. Namoro, entrei na MLS. Entrei, resolvi dar sim. Aí dei sim, eu fui apresentado, não sei se você lembra disso, eu fui apresentado em Buenos Aires, no encontro de Buenos Aires. Até agora eu tô lembrando, eu não sei o que tá por vir. É. E eu fui, na época, a gente foi o 40º clube da MLS a entrar. Hoje já tem 190, mais ou menos. Aliás, estamos aqui na disputa cabeça a cabeça do top 10. E aí, 40º clube. E eu tô sentado do lado da Thaís, e pela primeira vez teve um mini ranking ali. Eles Tá. apresentaram naquele ano, naquela jornada, quem tinham sido os 3 melhores desempenhos da MLS. E aí sentou naquela mesa, sentou Léo, Davidson e o Johnny e a Carla. E eu sou gente, eu falo pra vocês, eu não vou pra evento pra ter aulinha. Eu vou pra tomar decisão. Eu não vou pra congresso, pra palestra. Se eu tô aqui no lugar que vocês estão aqui, eu não estaria olhando isso aqui como aulinha. Quais são as decisões que eu vou tomar? O que eu vou mudar no meu negócio hoje? Eu saio sempre com uma grande decisão. A Thaís me conhece. Por acaso, essa eu acho que eu fiz em silêncio até. E aí eu tô assim, apresentou 3 caras que eu não conhecia. Léo, Davis, conhecia de vista, assim, tal. Aí o Flávio Augusto falou assim, vamos entender o que essas pessoas fazem. Johnny e Carla, que hoje são amigos meus, eu gosto muito, aliás, toda essa mesa aí são grandes amigos. Johnny e Carla, como vocês conseguiram chegar nos resultados que vocês chegaram? Qual que é o principal caminho? Eventos. Daí eu no meu caderninho aliás, tô com o caderninho da MLS aqui. Eventos. Beleza, gosto, vou ver como é que esse cara faz. Davidson, qual foi o seu caminho? Referido. Venda direta. Nem sabia o que era referido na época. Referido, venda direta. Vou aprender essa parada também. Terceiro lugar, Léo Toledo. Qual que você... Nem sei se foi primeiro, segundo, terceiro. Foi terceiro? Foi. Terceiro lugar, Léo Toledo. O que você faz? Canais de aquisição, principalmente Instagram, outbound, inbound. Outbound. Dei um Google ali. O que é outbound? E aí, o que eu pensei? Falei, cara, tô aqui começando, sei lá, devia ter 60 mentorados, 50 mentorados, sei lá quanto eu tinha. Eu falei, eu quero mais, quero crescer, eu posso escolher um caminho. Pensei eu. Mas eu falei, eu posso escolher os 3 caminhos, por que não? Eu falei, vou começar por um.
E assim, eu já tinha feito um evento que tinha performado. E a gente performa muito bem evento. O último evento, a gente fez 40 vendas no último evento. Animal. 40 vendas em 6 dias. E aí, eu falei, cara, evento vai ser esse tal de referido aí vai ser outro. Vou aprender a fazer, venda direta. E, obviamente, o Léo ficou na minha cabeça desde aquela época. Falei, cara, um dia que eu entrar nesse outro canal, estiver pronto para ativar outro canal, vou buscar esse cara para aprender como é que joga. E dito e feito. Hoje eu sou mentorado da SHP, do Léo e tal, e tô aprendendo com ele esse jogo aí. Eu sei que ele usa outros... Na verdade, você vê que usa vários canais, mas ele usa esse com muita força e ele faz isso com muita maestria. E eu admiro muito a maestria, a fluidez com que você faz isso. E a verdade, gente, é que... Vou falar a real, tá? Tá. A verdade, e eu falando a real do meu público, do meu ICP, Sim. tá cansado dessa parada da galera te abordando no Instagram. Mentira, gente? Tô vendo um monte de cabeça assim. Ó. Cara, todo dia chega e aquelas coisas horrorosas, padrão, eu já bloqueio na hora. Tipo, é quase igual o cara que te liga assim, oi, aqui é da Claro? Ele fala Clá, eu já desliguei. Gente, não é propaganda contra a Claro. Oi, aqui é da Vivo? Vai que esse canal fica bizarramente grande, né? A Claro me processa. Qualquer canal, a gente desliga, eu desligo o telemarketing na hora. E no Instagram, é praticamente minha atitude hoje em dia é essa. Vem aquela mensagem bem padrão, né? Parabéns pelo seu resultado. Eu vi aqui que hoje o cara, cardiologista, que incrível, hein? Como é que tá o seu... Quase, meu filho, nem atendo mais. Filho. Você não tá nem vendo que eu não atendo mais, entendeu? Cardiologista, que incrível, que performance. Me conta um pouco mais sobre o seu negócio. Já pensou? Às vezes é até pior, né? Eu ensino vendas, eu falo, nossa, ensina bem mal, né? Tá ensinando assim, desse jeito horroroso, né? Nem Já sabe... pensou em criar mentoria? Né? Tem uma foto sua lá com 200 mentorados. Pô, não é de brincadeira. Já pensou em criar mentoria? Ou senão eu tenho uma mentoria que ensina, fala, cara, você precisa melhorar bem para querer me puxar para ensinar, né? Enfim, a gente sabe do que a gente tá falando, tá? E, gente, é óbvio que alguém que performa bem, você tem que saber que você tem que ouvir e aprender, né? Mas eu sei que esse assunto, Léo, principalmente o outbound, né? Mas assim, até explica pra galera um pouquinho rapidamente o que é outbound. Outbound gera, assim como falar de vendas pro médico, o médico que é meu seguidor, o médico que são os meus mentorados, gera um pouco de angústia, asco nesse assunto. Como o cara pode lidar, porque é um canal de aquisição, como você disse, e funciona, performa. Hoje, gente, eu vendo bem, mesmo com pouco aprendendo, eu vendo bem no Instagram. E, de fato, você, quando constrói autoridade, constrói influência, constrói um contexto no seu entorno que vende por si só. Então, hoje as pessoas abrem Zoom, eu falo isso realmente, elas abrem Zoom com uma admiração por mim. E a pessoa que entra com admiração na reunião, praticamente já era. Vou vender. Certo? Léo, como fazer inbound, Tenta ajudar o médico aqui, cara. Tá. Pensa no médico agora que tá prospectando paciente também, não só mentorado. Tá bom. Como ajudar o médico fazer inbound, fazer outbound de uma maneira que ele não sinta esse desconforto e que ele não sinta fazendo algo que ele não gosta de receber. Tá. Gente, vocês estão aqui, plateia, eu tô falando alguma coisa que não é verdade pra vocês? Eu conheço meu público. Vocês estão tudo assim, são meus mentorados aqui, tem muitos mentorados aqui dentro. Como é que você faria? O que você sugere? Boa. Neto, vamos lá. Só para contextualizar o que você perguntou, o outbound nada mais é do que você fazer uma prospecção fria no Instagram de pessoas que não te seguem e não te conhecem, certo? Qual é o ponto aqui? Primeira coisa, personalização da mensagem. Só que, antes de eu falar disso, antes de eu aprofundar nisso, a gente tem que entender, gente, que cada canal de aquisição tem sua bênção e seu desafio. Então, vou dar um exemplo. Referido é bom? Muito bom. O tempo médio de venda é baixo, a conversão é muito alta, é incrível. Qual é o grande problema? É quase indelegável. Eu não conheço nenhum clube na MLS que tenha masterizado um time que trabalha referido. Eu não conheço nenhum. Então, é um canal que depende muito do expert. Aí você vem para um social selling inbound ali, que é abordar os seguidores. A conversão é igual? Não. O tempo médio de venda é igual? Não, demora mais. Às vezes a pessoa não fecha na hora. Só que qual é o grande benefício? Hoje eu não faço nenhuma reunião de venda que vem no meu Instagram. É tudo meu time. Então é muito mais delegável. Ah, YouTube é legal? Cara, é legal, tem seus prós e contras. Evento presencial é bom? É incrível.
mas pode dar muito ruim também. Então, no fim das contas, a gente tem que entender que cada canal tem um comportamento de venda. Então, por exemplo, qual que é a bênção do outbound? O CAC é zero. Todo mês eu vendo 500 mil por mês de outbound com um funcionário que me custa 2.500. Então, como que você vai falar que é ruim? Né? Então, assim, no fim, é CAC zero, não tem risco, é assimétrico, total. Por mais que a conversão seja mais baixa, demora mais e etc e tal. Agora, o problema é se você fizer o outbound, que sim, já é um canal mais difícil, do jeito errado. Aí danou-se, entendeu? Tá piorando, Léo? Desculpa te cortar, mas tá piorando, você acha? Performance? Cara, varia um pouco com o nicho, tá? Em mercado médico, outbound sim, inbound de forma alguma, tá? Qual é o ponto central do outbound? É você buscar em um lugar que tenha algum nível de rapport contigo. Então, vou dar um exemplo bobo aqui, sei lá. Imagina que você é médico, vou dar um exemplo meio aleatório. Que você é médico e você trabalha com lifestyle, performance e longevidade. E você é apaixonado por kitesurf. Cara, onde eu prospectaria? Em todos os grupos de kitesurf que tem no Instagram. Entendeu? Eu não ia no perfil X. Não. Cara, quem gosta do que você gosta? Quem se identifica com o que você faz? A hora que ele vê que você também faz kite, ele no mínimo vai te responder. Falando do paciente, né, Sim, agora. sim, sim. Então, Léo, eu quero abordar médicos. Tá bom, então você quer abordar médicos, você pode buscar em um ambiente que tenha algum nível de rapport contigo. Eu sou visto como uma referência em tal região. Eu sou visto como uma... Eu vou dar um exemplo paralelo aqui, vai. Cara, o Volpe é visto como referência no G4. Então, o outbound dele no G4 para médico funciona. Entendeu? Então, só para você entender um pouco do como, mas a personalização, mensagem menor, entrar com áudio depois, é algo que ajuda. Entendi. Então, o outbound, mesmo sendo um outbound, você tem que antes contextualizar de alguma maneira ali. Acho que pescar no aquário 100%. certo, vai. 100%. Agora, o principal que eu quero focar é no inbound. Por quê? Porque isso me dá desespero. Gente, eu não sei o que acontece, mas tem muita gente que tem a cabeça muito engessada, velho. Esses dias eu tava entregando pra um mentorado meu, cirurgião plástico. Aí, beleza, eu tava falando pra ele, cara, você tem que ver os médicos que te seguem. Aí você vai se conectar com eles. Pô, ele te segue, velho. Manda um áudio. Primeiro ponto, pessoalidade. Léo, mas é muito. Não, filho. Você quer fazer quanto? 5 por dia? De 1 minuto? Você vai me falar que é muito? O que demora pra procurar esse povo e fazer uma lista. Mas não é você que vai fazer isso, seu time vai fazer. Você vai lá 5 por dia e manda um áudio. Fala, Neto, pô, Léo Toledo falando aqui. Lembra que ele me segue, gente. Se seu Instagram tá com um posicionamento claro, que dor se resolve, quem você é, no que você acredita, e tem alguns testemunhos, o cara te seguiu, ele entrou no seu consultório e você não tá atendendo ele, você não abordar ele, não tem nada diferente quando você chega na loja do shopping e fica pé da vida porque ninguém te atende. É o que você faz no seu Instagram. É insano. Sua bio tá clara, a dor que você resolve tá clara, o abençoado foi lá com o dedinho dele e clicou, seguir. Ele entrou na loja. Aí disso, você faz uma abordagem, de preferência por áudio, porque converte mais. Beleza. Fez uma abordagem inicial, você sempre vai fazer pergunta aberta. Então vamos imaginar, um médico começou a te seguir. Fala, fulano, tudo bem? Pô, muito prazer, Neto falando aqui, parabéns pela jornada, vi que você faz tal coisa. Cara, vi que você também tem 3 filhos, animal. Cara, me conta, o que te trouxe até aqui, como que tá seu movimento? Você já tá 100% focado com a sua clínica? Tá atendendo 100% particular? Como que tá por aí? Às vezes só nessa primeira ele já vai reclamar, tá? Porque lembra que é ele que te seguiu. Se ele não reclamar, você vai pra uma segunda. Que legal, velho, animal. E hoje só você atende ou você tem outros médicos atendendo com você? Pô, Neto, nem me fala, é tão difícil. Aí, beleza. Então, só de você fazer algumas perguntas associadas aos pilares do que você entrega, a pessoa vai compartilhar alguma dor ou um desejo, que aí você gera um espelhamento de, cara, sei como é, já vivi isso, eu já ajudei pessoas que tinham esse desafio, hoje é um foco, uma prioridade pra você resolver isso? Pô, animal, então vamos falar. Beleza. Aí eu terminei de fazer a entrega. Aí ele olhou, aí eu olhei pra ele e falei assim, cara, por algum motivo veio na minha cabeça. Eu falei assim, ô Wagner, deixa eu te falar uma coisa. Você sabe que você pode usar isso pra paciente, né? Sério? Quase bati a cabeça na parede. Gente, imagina assim, o cara é cirurgião plástico. Ele posta antes e depois. Ele atende mãe. Esse cara específico, ele atende mãe, Wagner, não fica bravo comigo. Mas que ele tá vendo, né? Ele atende mães
de 35 a 45 anos que estão com diástase no abdômen por conta dos filhos. Ponto. Ele tem uma persona clara. Aí você imagina uma mãe, segue ele. Ela é mãe de 3, ela tá entre 35 e 45 anos, ela claramente treina e se importa com a saúde dela. Aí tem uma foto dela nos últimos 2 meses na Disney e outra com o marido na Torre Eiffel. Vulgo, ela tem dinheiro. Filho, como que você não aborda essa abençoada? Ela é a sua persona escrachada. Não, você não chama. Que louco. Não tem sentido, entendeu? Então, o que eu tô falando serve 100% pro paciente. Ah, eu vendo longevidade para empresários acima de 50 anos. Aí o cara te seguiu, você viu que ele tem uma empresa, tal. Fala, fulano, pô, muito prazer, Léo falando aqui, cara, parabéns pela sua empresa, parabéns pela família. Cara, vi que você se importa muito com saúde, longevidade, pô, é um tema que eu sou apaixonadaço. Por curiosidade, hoje, como que tá seu movimento? Você tá treinando academia? Você já tem acompanhamento? Como que tá por aí? Bem coloquial, descontraído. Aí o cara já vai falar, velho. Pô, nem me fala, eu fazia um acompanhamento, mas meu médico mudou de cidade, ele não atende mais, tal, inclusive tô órfão. Pô, legal, velho, então vamos falar. Então isso, você distribuir conteúdo, gerar valor, servir primeiro, a galera te segue, tá adequado ao ICP, aborda, velho. Porque os melhores leads não têm tempo pra levantar a mão. Ou seja, a galera que mais tem dinheiro é a que menos vai ficar vendo sua live, sua página de venda ou qualquer outra coisa assim. Se você não for até ela, ela não vai comprar. Ô, Léo, e o social selling, essa pessoa que está abordando essas pessoas, você deixar claro que é importante a gente ter a participação ali, um áudio mesmo, seja mais assertivo. Aí é um trabalho a 4 mãos. Você tem que ficar junto, olhando, acha a pessoa, você olha, funciona. Neto, imagina assim, imagina que todo novo canal que você vai fazer, existe um processo. O processo é, sempre você precisa encontrar um líder para esse canal, que no caso é você. 100% você. Depois que você conseguiu rodar esse canal, esse processo, você consegue construir o processo, você consegue construir o playbook daquilo que você fez de forma relativamente inconsciente no primeiro momento. Perfeito. A partir desse momento, você consegue recrutar alguém para treinar alguém. Mas enquanto você está recrutando e treinando, ele só te assiste, continua 100% com você. Daqui a pouco, tá 80% com você e 20% com ele. Daqui a pouco, você começa um movimento para que fique 20% com você e 80% com ele. E depois disso, Delega totalmente. você delega totalmente e gerencia de forma visível. É um processo. Hoje, eu mando muito pouco áudio, mas muito pouco. Mas lá atrás eu mandava muito. Na verdade, você fez muito tempo sozinho até. Eu fiz muito tempo sozinho. Depois eu fiz com o time, mas eu mandando áudio, vídeo e tal. Hoje em dia, E é praticamente engraçado, e é não. engraçado que a gente fala, especialmente na empreendedor, que a gente não faz, mas se for ver, eu faço. É que eu não nomeio porque não tem um time fazendo, né? Não tinha um time fazendo, mas eu sempre fiz, Sim. na verdade. Hoje eu fui mostrar como fazer para minha social selling, quando eu fui ver, eu já tava fazendo com aquela pessoa. É isso aí. Tô fazendo há 1 ano, na verdade, né, com aquela pessoa. Então, ô Léo, pra gente tá ocupando o nosso tempo aqui, tá acabando, eu queria perguntar um negócio pra você que tem ficado na minha cabeça. A gente anda com a galera da Blue Table ali o tempo todo agora, convive próximo. Então, são pessoas que são mesas boas para se sentar. Eu, particularmente, adoro, né, estar perto daquela galera, porque eu aprendo muito. Eu tenho discutido isso. Eu discuti isso com alguns dos mentores da Blue Table. Recente, para quem não sabe, Blue Table é o top 10 da Mentor League Society, onde a gente é sócio, eu e o Léo. E eu tenho perguntado isso para as pessoas e quero ver sua opinião. A gente, provavelmente o mercado, como a gente diz, eu falei, eu comecei o assunto sobre bolha, sobre paleta mexicana, etc. E Léo deixou claro que não, que tem um viés, tem um mercado grande endereçado. Mas eu também sei que há tendências, as coisas mudam, às vezes o formato muda um pouco, há adaptações, há inovações. E eu também sei que provavelmente essas inovações vão partir de pessoas que estão na frente, que estão em destaque, que estão... Sim. A gente antecipa o mercado, essa que é a verdade. Então eu sei que nós ali somos pessoas que vamos antecipar movimentos do mercado. Hoje, na sua visão, existe alguma coisa que você prevê de movimento, que você acha que é uma tendência do mercado digital, que pode virar algo forte, comercialmente falando? Boa. Ficou claro? Bom, A pergunta ficou confusa? Ficou claro.
Irmão, a primeira coisa, que é algo que a gente já faz, mas muita gente ainda não acordou, é... Vou citar o Flávio um pouco aqui, tá? Tá. Vamos lá. Modelo de negócio é rei. Uma pessoa muito empenhada no modelo de negócio ruim, ela patina a vida inteira. Uma pessoa muito boa no modelo de negócio intermediário, ela até enriquece depois de 20, 30, 40 anos. E uma pessoa boa, não falei nem muito boa, uma pessoa boa no modelo de negócio muito bom, ela intriga as pessoas ao redor. Tipo os caras falando aí que 200 mil, nem tá doido, velho, 200 mil, né? Enfim, né? Então, isso é modelo de negócio. Agora, em paralelo a isso, eu quero que você entenda que quando eu falo, então eu vendo mentoria, eu tô no modelo certo. Não viaja. Eu conheço um monte de gente que vende mentoria com margem de 20%. Sim. Então é o como, é o modelo. É igual assim, né? Eu já vendo hambúrguer, então eu tenho o McDonald's. Hambúrguer, beleza, você vende hambúrguer, o McDonald's também, mas o modelo de negócio é diferente, ponto. Então a pessoa precisa entender que ela precisa ter um modelo assertivo de negócio. Muita gente não tem e por isso está padecendo em margem. E aí entra a venda ativa, que é um dos principais pontos. Então, cara, você precisa trabalhar a venda ativa, senão a sua margem vai apertar cada vez mais, porque o CAC está aumentando cada vez mais e etc. Então a primeira coisa que eu vejo é isso. A segunda coisa, que eu acredito muito e que eu vivo isso, é diversificação de canal de aquisição. Então, imagina o seguinte. Imagina que você tem uma empresa de prestação de serviço e que nessa empresa, vamos supor que você vende assessoria jurídica, 80%, 90% do seu faturamento vem de um único cliente. Você não tem uma empresa, você é um PJão, certo? Sim. Então eu não gosto da ideia de ter um negócio que depende de um único canal de aquisição. Eu acredito na diversificação, você dilui risco, você ganha em escala, você consegue abranger pessoas que às vezes você não abrangeria dentro de um único canal e etc. Então, acho que você consegue empilhar muito mais resultado, porque se fica em um só, você bate um teto dele, seja de agenda, seja daquele ecossistema, você bate num teto e você tem que começar outro do zero. Ressaltando, para quem tá começando, cara, foca em um, dois, mas depois empilhar canal. Terceira coisa, que aí eu acho que é um dos principais, que as pessoas não estão atentas, é construção de ecossistema. E que, inclusive, você faz isso muito bem, de comunidade. As pessoas acham que construir ecossistema, que é um derivado de ter uma boa comunidade, é ter muito seguidor, é ter muito cliente, é ter base de lead. Cara, não tem nada a ver com isso. A comunidade é aquele doido que você fala assim, cara, vamos pro Macapá comigo numa imersão? Ele fala, vamos. Isso é comunidade. Agora, você tem lá uma base de 3 mil leads, você manda uma API oficial, uma automação, ninguém te responde, você fala, não, eu tenho uma comunidade forte. Tem sim. Por que a comunidade é maravilhosa? Porque observe o seguinte, Neto. Há 30 anos atrás, se o seu tio tinha um mercadinho, ele até conseguia anunciar na Globo. Porque dava. Só que aí grandes empresas como Unilever e etc. começaram a anunciar na Globo. E qual é o problema? O problema é que tem 5 minutos de comercial do horário do Big Brother, que é o da mais alta audiência. A hora que você está competindo com a Unilever, a precificação deles é muito simples. A técnica deles é incrível. Gente, tem 5 minutos de comercial, quem dá mais? Sim. Você quer? Tá. Não, eu cubro. Tá. Então é leilão. Aí as empresas, as PMEs, começaram a ir para o mercado digital e usar tráfego pago e etc e tal. Quando eu tô numa palestra, eu falo assim, quem aqui tem Instagram e usa? Todo mundo ergue a mão, todo mundo. Aí eu falo, tá, quem aqui tem Instagram, se considera muito bem posicionado e investe em tráfego pago de forma recorrente? Menos de 20% ergue a mão. Eu falei, então ele tem um grande problema. Porque os 5 minutos do comercial é o nosso slot mental, é a nossa atenção, e ela já tá 100% preenchida, porque todo mundo aqui falou que tem Instagram. O problema é, só 15% tá competindo. Imagina a hora que 100% quiser competir. Imagina a hora que 100% quiser entrar. O que vai acontecer com o custo de aquisição, custo de lead? Aí entra a chave. Então, se eu tenho uma empresa, vou dar um exemplo para não ficar enviesado, de BPO financeiro para médicos. E, cara, eu quero crescer. Eu vou investir R$1 milhão no tráfego pago, ou eu vou chegar no Carlos Neto, que tem uma comunidade forte, e falar, Neto, seguinte, velho, eu ia botar 1 milhão. Eu vou pôr 500 mil e os outros 500 eu te pago no êxito. Fechou? Aí lembra, ele é um cara que ele só construiu a comunidade forte porque ele é idôneo. Então, ele,
parte do pressuposto que ele confia no meu trabalho e que as pessoas precisam disso. Então ele tá servindo os clientes dele, às vezes ele cria uma condição diferenciada comigo. Pô, Léo, beleza, a gente vai entrar, mas cara, vamos fazer uma condição diferente. Só que nisso ele coloca 1 milhão no bolso sem fazer nada. E talvez ele fale assim, Léo, agora daqui pra frente não é mais 1 milhão, não. Eu quero 50% do braço do que eu trouxer, velho. Ô, Léo, você quer pagar 50% do braço pra você prospectar lá na minha comunidade? Então é isso, no fim das contas, você compra equity, você compra tempo, você compra vida, você compra resultado, ROI, dinheiro com a sua comunidade. E a sua comunidade, ela vai ser aderida a você muito baseada a ter diversos tipos de ROI. E não você ser um mentor do como. O mentor do como em tempos de alho vai ser engolido. Não dá pra você ficar entregando como, não dá pra você ficar entregando aulinha. Isso vai ser cada vez mais commodity. Você precisa ser o Bernardinho do seu mentorado. Você precisa confrontar, você precisa provocar, aumentar referencial. Então aqui ele tem um ROI gigantesco sendo conduzido e liderado e provocado e alargado por você. Segundo ROI, financeiro. Terceiro ROI, o como. O como é importante. Eu só tô falando que o como sozinho não adianta nada, mas ele é importante. Quarto, as pessoas fazem amizade dentro da Empreendedoc. As pessoas fazem negócio entre elas na Empreendedoc. As pessoas... Gente, na SHP eu tive um casal que se casou e se conheceu na SHP. E tá grávida. Entendeu? Então, isso é ROI. Então, tem vários... ROI de associação de imagem, ROI de estar aqui. Tem vários tipos de ROI que o seu programa precisa gerar para que as pessoas continuem renovando contigo. E aí você tem uma comunidade forte onde você tem influência para com essas pessoas. E isso vale e vai valer cada vez mais. Eu certamente responderia a essa pergunta por esse terceiro ponto. Certamente. Para mim é a maior tendência do mercado. Quem vai sobreviver, quem vai se destacar, são esses que criam esse movimento para si, sabe? E é muito maravilhoso porque o cara só consegue sustentar isso se ele for de verdade. Exato. Entendeu? Porque ele vai encontrar presencial, vai conhecer a família, vai conhecer... Não dá, velho. Não vai. Não só no digital, eu falo, Você até pode passar, eu falo, você passa a fase de deserto, se você for resiliente, disciplinado, você vai conseguir passar. Mas a hora que chega o resultado cobra. É isso. O resultado te cobra se você era de verdade. Se aquilo que você prometeu que entregava, se aquilo que você prometeu que era, você de verdade é. É assim que é. Total. Ô, Léo, pra gente encerrar, que tá todo mundo assim, tempo, que saco, cara. Você que pediu. E o Léo tem que sair. Pra gente encerrar, eu gosto sempre de encerrar... Você me dá carona no seu helicóptero? Aí não tem problema. Pra gente encerrar... Vamos comprar em consignação, helicóptero junto? Vamos. Pra gente encerrar, eu gosto sempre de pedir para as pessoas darem um recado pro médico. Normalmente o podcast encerra com essa mensagem, sabe? Dá um recado, se todo médico pudesse ouvir e tal. Vou fazer um pouquinho diferente para você. E a gente tem uma coisa... que a gente tem uma afinidade grande, eu e você... que é uma questão da família, e uma coisa que eu me sinto muito bem perto de você, perto da sua família. De cara, eu me identifiquei muito com isso, eu e a Thaís, a conexão com Deus. Então, a gente tem várias coisas em comum, e por isso que a gente se alinhou rápido, né? A gente tem uma relação de sócios, de mentorado, de mentorado, mas a gente tem uma relação nitidamente diferente por isso. E eu queria que você trouxesse esse recado pro médico que está ouvindo, Léo, na sua visão. Você pode até puxar um pouquinho da importância dele entrar no digital, porque vai trazer esse resultado mais expressivo, mas também para esse lado de liberdade geográfica. Hoje a gente tem na escola de mentores, acho que não sei se eu já te contei isso, na escola de mentores da Empreendedoc, a gente está com... Eles já fizeram 20 milhões de reais em 12 meses, eles, Animal. né? E quase 550 mentorados nesse momento. Já está indo terceiro clube para MLS, etc. Então, assim... Existe esse jogo. Eu quero trazer essa visão para eles, essa ambição, essa esperança, mas eu queria que você linkasse com a vida, com a família, o quanto isso é importante para você. Porque os médicos que me procuram, é normal, né? Que as pessoas se relacionam com pessoas parecidas com você. Também querem ficar perto dos seus familiares, querem cuidar de si e da família. Traz essa mensagem final, por favor, Léo. Boa. Neto, um dos maiores perigos do empresário bem-sucedido é se afastar do modelo mental que trouxe ele até onde ele está. Um dos maiores perigos do empresário bem-sucedido é se afastar do modelo mental que trouxe ele até onde ele está. Então, ele provavelmente
calma que eu vou aterrissar nisso. Tá bom? Ele provavelmente, ao longo da jornada, ele foi ousado, ele metia a cara, ele servia, ele trabalhava de graça pra aprender e estar perto das pessoas certas. Ele, cara, se desafiava, estudava, ia pra cima e tomava portada na cara e continuava e tal. Aí ele começa a construir um resultado. E aí, existe um grande perigo, porque provavelmente quem nos ouve, você é a pessoa que mais tem resultado financeiro na sua família ou uma das. E isso, desculpa, mas é uma bosta. Eu ia evitar a palavra, mas eu tive que trazer pra cima A de Thaís idade. fala que palavrão impregna nas paredes. Não, mas esse eu tive que trazer. Esse é leve. É uma bosta. Por quê? Porque te acomoda. Então tem muita gente que nos ouve que tem saudade de quando começou a carreira, sabe por quê? Porque estava empolgado, tinha vitalidade, vontade de acordar, vontade de fazer. Irmão, esse não precisa ser os seus melhores dias. Os melhores dias estão por vir. Desde que você se mantenha se desafiando. Só que o resultado, o bom resultado, ele vai te entorpecendo. E não só isso, como as pessoas ao seu redor começam a puxar o seu saco, a dar tapinha nas costas. E aí você começa a ter muito mais medo de perder do que vontade de ganhar. Você vai lustrando aquele ego, você vai lustrando aquele orgulho com muito mais medo de, pô, mas e se eu fizer? Vão achar que eu não sou tão bom assim. O que as pessoas que babam meu ovo vão pensar se eu tentei algo e eu errei? E aí ele começa a ter medo de perder, medo de tentar algo novo. Só que se você quiser ir para neurociência, que provavelmente vocês entendem muito mais do que eu, você sabe que é justamente o autodesafio, o senso de progresso, que traz aquela dopamina, não a barata da rede social, de ficar scrollando a rede social, mas a dopamina merecida do progresso, do autodesafio, de estar avançando, de estar crescendo, de estar contribuindo. Então, mediante a neurociência, amigo, se você está andando de lado, se mantendo, trabalhando para se manter, você está infeliz. Léo, mas eu sou multimilionário, você pode ter 5 bilhões na conta, você parar de se desafiar, você está morto. E aí, se você não quiser ir para a neurociência, quiser ir para a Bíblia, se você se lembrar, aquele servo que já tinha o suficiente, ele guardou para si, é o servo infiel. Ele é infiel, ele guardou só para si, enquanto ele poderia multiplicar, ele poderia levar adiante, fazer mais a diferença na vida de outras pessoas. Só que para isso ele precisa se expor, ele precisa se desafiar, ele precisa ir para cima. Então, se você aderir a um estilo de vida onde você está se desafiando, buscando novos níveis, o maior ganho não é a grana. É quem você vai se tornar, como você vai se sentir, o orgulho que você vai ter de estar se desafiando e progredindo. E o mais legal, além do impacto dos testemunhos, gente, porque o que você sabe hoje tem tirado o sono de muita gente. Você vai ajudar mães a terem mais tempo com os seus filhos. Você vai ajudar pais a terem mais qualidade de vida. Você vai ajudar pais, empresários, médicos a conseguirem pagar um plano de saúde para os pais deles, a viajarem mais, a ter mais liberdade, a fazerem ainda mais a diferença para o paciente, porque está cheio de médico bom que não faz tanta diferença no médico, no paciente, sabe por quê? Porque ele não sabe vender. E aí, quando você não vende, o paciente não adere ao tratamento, por mais que ele te pague, porque você vendeu mal. Então você pode ajudar pacientes a serem impactados, você pode ajudar pais a terem mais tempo com seus filhos, mães. Você vai estar crescendo, contribuindo, mas sabe o que vai acontecer? Você vai estar cumprindo sua missão, mas e o exemplo? Porque se você me ouve, você tem filho ou filha, as suas ações falam tão alto que ninguém escuta o que você fala. Se você está hoje trabalhando para se manter, como é que você espera que os seus filhos trabalhem, se dediquem para crescer, para multiplicar, para ganhar, para ter sucesso na vida? Ah, Léo, mas eu já fui essa minha fase. Ele não viu. Ele não tinha consciência. Hoje ele tá vendo e você tá acomodado. E é isso que você tá ensinando, porque não importa o que você tá falando, não importa o que você tá fazendo, importa seu exemplo. Então, que você entenda que se desafiar, se colocar nesse movimento, vai te garantir uma vida muito mais feliz, cumprindo o princípio, com muito mais impacto, com muito mais dinheiro, resultado, potencial de liberdade, de viagem, e deixando muito mais do que a herança que você vai deixar para seus filhos, é o legado a partir do seu exemplo. Espetáculo. Salva de palmas, cara. É tudo que a gente mais vive, né, mano? Hoje eu falei isso com uma mentorada
Na reunião, ela falou sobre isso, Neto, mas seu olho brilha. Eu falei assim, eu faço o que eu amo. Eu acordo toda segunda-feira dizendo pra mim mesmo que faria isso todo dia. Acordo segunda-feira mega empolgado para trabalhar com o que eu trabalho. Eu impacto muitas vidas. Eu sinto que muitos pacientes estão sendo impactados, muitos médicos, muitas mães, muitas esposas. E ainda ganho dinheiro com isso, muito dinheiro com isso. Ou seja, eu tô vivendo uma vida dos sonhos mesmo. É isso. Dentro de uma missão, de um propósito. E aí você vê o Léo falando, você vê que o dinheiro corre atrás de quem trabalha nesse formato. Eu tento trazer isso para eles muito, Léo. Para as mesas que a gente frequenta, a gente vê as pessoas de sucesso. E as pessoas de sucesso são assim. São pessoas que realmente vivem dentro de um propósito. E, gente, eu frequento, eu ligo, tenho o WhatsApp dessas pessoas hoje, eu falo com eles direto, eles me respondem imediatamente. Não é fake. Não é fake para atrair seguidor nem para vender. Ele sente, eu sinto, entendeu? E os negócios correm, colam atrás de quem é assim. Animal. É isso. Léo, obrigado. Eu amei, cara. Copei mais do que eu gostaria de ter. Quero te dar o nosso livro aqui da Empreendedoc. Esse livro foi escrito, o Joel fez o prefácio. Que E os legal. meus mentorados, alguns dos mentorados escreveram, cada um contando a sua história dentro do empreendedorismo médico. Animal. Presente para você. Obrigado. Tamo Obrigado junto. por ter vindo. Irmão, mais uma vez, parabéns pela jornada, pelo impacto, pelo exemplo. Que vocês sigam se desafiando, levando princípios para as outras pessoas. E de verdade, gente, eu entendo que às vezes você tá ouvindo esse podcast e ainda um pouco sem tanta segurança ou clareza, ou pedindo um sinal para conseguir ter um próximo passo. Mas eu preciso fechar com uma história de 1 minuto, irmão. Vai. É uma história clichê, mas ela é muito didática. O Caio que ama contar ela. Mas eu acho que cabe muito para esse podcast, porque eu sei que tem muita gente que consegue aproveitar muito do conteúdo que você gera. E a história é o seguinte: tinha um rapaz que ele tava em cima de um muro. E esse muro era uma divisão. Era uma divisão entre 2 territórios. De um lado, tava Deus, tinha os anjos, todos ali, olhando para esse cara em cima do muro, falando assim, cara, vem pra cá. Vem pra cá, sai daí de cima, aí em cima é perigoso, velho. Desce aqui com a gente vai cuidar de você. Aqui dá pra fazer, pô, você vai se destacar, você vai ter qualidade de vida, você vai... Pô, desce aqui, velho, conta com a gente. E ele em cima do muro. E do outro lado, tava o diabinho. E aí, ele olhava pro outro lado, o diabo, cara, não falava nada. Quietinho, só olhando. Aí ele olhava de novo, e aí os anjos, cara, vem aqui, desce aqui, pode vir, a gente vai te ajudar. Olhava pro diabinho, quieto, velho, sem falar nada. Ele, intrigado, olhou e falou assim, ô diabo, deixa eu te perguntar uma coisa. Cara, estão me chamando aqui, falando toda hora, me chamando, falando pra vir, falando que vai ajudar. Eu olho pra você e você não fala nada. Você não tenta me convencer, você fica quieto só olhando. Ele falou, deixa eu te falar, é que eu acho que você não sabe, mas o muro é meu. Irmão, em cima do muro, o tempo tá passando. O tempo não volta, depois você não compensa. Sai de cima do muro. Se hoje você tá num mood, num movimento, que você quer ter, pô, mais qualidade de vida, ter uma clínica mais lucrativa, ter um negócio de mentoria, cara, chama esse cara. Se você comprar dele e não gostar, você pode ir me xingar no meu Instagram. É sério, eu confio nele, tá? Então, sai de cima do muro. Tamo junto. Show! Galera, esse foi mais um episódio, o episódio do Empreendedoc Podcast. Aproveita e encaminha pro médico que precisa ouvir, que precisa sair de cima do muro, que precisa crescer, ganhar sua qualidade de vida, voltar, resgatar o prazer em ser médico, porque esse é o propósito principal dessa empresa que a gente criou, chamada Empreendedoc. Um abraço, um beijo para vocês. Até o próximo. Boa.